devemos estudar mais e mais e mais, buscarmos cada dia mais conhecermos a Jesus. Por quê? Se conhecermos a Jesus, nós conhecemos o Pai. Ele diz: estou há tanto tempo convosco. Como dizes, mostra-nos o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, nós queremos conhecer Deus, conheçamos Jesus. É interessante isso. Então, busquemos conhecer Jesus. Vamos buscar isso cada dia mais, conhecer mais e mais e mais e mais a respeito de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nós temos que desejar todo dia que nós sejamos arrebatados para termos esse encontro maravilhoso com o nosso Salvador. Devemos estar desejosos todos os dias de conhecê-lo, de estarmos com ele para sempre. Ele é o nosso grande objetivo, conhecer Jesus. Nesta lição nós teremos as seguintes partes e tópicos. Na primeira parte, o Filho unigênito de Deus. Tópico 1, o Filho de Deus. Tópico 2, significado. Tópico 3, significado de unigênito. Na parte 2, nós vamos ver aí a deidade do Filho de Deus. Tópico 1, o Verbo de Deus. Tópico 2, reações à divindade de Jesus. Tópico 3, o relacionamento entre o Pai e o Filho. Na parte 3, nós vamos ver aí a humanidade do Filho de Deus. Tópico 1, e o Verbo se fez carne. Tópico 2, características humanas. Tópico 3, necessidade da encarnação do Verbo. Vamos ver a introdução que diz: há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Então é evidente que nós nunca conseguiremos aí um estudo completo sobre Jesus. É impossível isso. Nós temos aí alguns vislumbres, sobre Jesus, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então o que está escrito nós podemos ler e procurar entender sobre Jesus. E como nós desejamos conhecer mais sobre o nosso amado Senhor, nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É o nosso grande desejo. Então, nessa lição, nós vamos nos esforçar por aprendermos um pouco mais sobre Jesus. Nós temos aí várias lições passadas, que você encontra no nosso estudo escrito, no nosso site. Então, tem muita coisa escrita sobre Jesus, Pelo menos aí umas 20 lições nós colocamos lá, que você pode entrar lá e ver alguma coisa sobre Jesus que já foi estudada no passado, em nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos ver então na parte 1 aí, o Filho unigênito de Deus. Tópico 1, Filho de Deus. Tópico 2, significado. Tópico 3, significado de unigênito. Tópico 1 então, Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. O contexto aqui são sinais, prodígios e maravilhas. João diz que escreveu sobre esses sinais, prodígios e maravilhas. E ele diz por que escreveu. Ele escreveu para que os discípulos acreditassem que realmente Jesus é o Filho de Deus. Então, hoje, nós temos como obrigação nossa de mostrar isso para as pessoas. Mostrar os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus fazia. Porque ele disse, olha, que nós podemos fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. Então, ao fazermos estas obras, as pessoas verão que realmente Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque esses sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por ele. Então,
Tudo que nós fazemos hoje de sinal, prodígio e maravilha é em nome de Jesus. É o nome poderoso de Jesus que entra em operação e o Espírito Santo vem com poder para realizar isso. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, guiava Jesus e dava poder para que esses sinais, prodígios e maravilhas fossem feitos. É o mesmo Espírito Santo que estava lá, é que está dentro de nós. Então a igreja precisa aprender isso. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso. Os sinais, prodígios e maravilhas em operação. As multidões chegavam para ver o que estava acontecendo, ficavam admiradas, e o evangelho era pregado, dizendo a esse Jesus que vocês aí crucificaram, esse é o que está fazendo esses sinais, prodígios e maravilhas. É em nome desse Jesus. Então foi assim, em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação do evangelho legítimo. Jesus havia dito, fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois vocês vão sair pregando. Onde? Tanto em Jerusalém, ou seja, ao mesmo tempo em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, como em todos os confins da terra, em toda parte. Então eles deveriam evangelizar Jerusalém, pregar o evangelho de Jerusalém, em toda a Judéia, onde ficava Jerusalém, e também na parte vizinha, na parte de cima, Israel, Samaria, ele representando Israel, a parte de cima, e Jesus diz em todo mundo, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então esse evangelho da graça de Deus é acompanhado por sinais, prodígios e maravilhas e deve ser pregado a todas as pessoas da face da terra. É muito importante saber isso e praticar isso. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde o verdadeiro e legítimo evangelho não está sendo pregado. Está sendo pregado um evangelho de brincadeiras, um evangelho que visa ganhar dinheiro, mas não o legítimo evangelho. Por quê? Os dons do Espírito Santo não funcionam em quem vive só pensando em dinheiro. Não adianta. Por isso que não se vê mais os dons, não se vê os sinais, prodígios e maravilhas. É raro. Porque as pessoas estão confundindo o legítimo evangelho com o evangelho falso. Está sendo pregado aí um evangelho teatral. Pessoas que pulam, rodam para lá, fazem brincadeiras, contam piadas. É música, 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 música e mais música, divertimento. Mas o legítimo evangelho não está sendo pregado. O Espírito Santo, ele não concorda com esse tipo de evangelho. Por isso que os dons não estão presentes nesses grandes pregadores, grandes cantores. Estão interessados só em ganhar dinheiro. Os líderes da igreja, mesma coisa. Os dons não operam através deles. Deveria operar. Deveriam ser exemplo. Por que não operam os dons? Porque estão mais interessados em dinheiro. Visam lucro financeiro. Querem tirar das pessoas as coisas. Jesus disse, mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. No evangelho legítimo, ele dá. Ele não fica olhando para as pessoas para ver o que pode tirar delas, mas fica olhando, pensando o que eu posso dar, o que eu posso oferecer para elas. Então oferecer cura, libertação, batismo do Espírito Santo, salvação principal. Então vamos ter que rever o evangelho. A igreja está perdendo o rumo. Então estes o quê? Estes sinais, prodígios e maravilhas, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Veja na primeira pregação de Pedro. Pedro diz, esse Jesus aprovado por Deus entre vós, por sinais, prodígios e maravilhas. Esse Jesus que fez isso que aconteceu aqui. Em Atos 2, ali, Pedro está pregando, dizendo isso. Olha só. Paulo diz, o meu apostolado entre vós foi confirmado por Deus. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Filipe pregava em Samaria, as pessoas estavam alegres, se convertendo. Por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha só.
Esse é legítimo evangelho. Temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. O outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9,6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. O nascimento desse menino acontece em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. João 17:5-24. Pois transcende a criação. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. É como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. O Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Então veja bem que Deus nos deu o seu Filho. E então nós temos que ver que Jesus sempre foi Filho de Deus. Ele não foi criado, ele é Deus mesmo. E também, mesmo quando ele se tornou homem, ele continuou sendo Deus, 100% Deus. Agora ele também se tornou o quê? Homem, 100% homem. Em tudo se fez semelhante aos homens. Então aniquilou-se a si mesmo, se tornou como homem, como servo, como homem, vivendo na terra como homem. Então ao mesmo tempo ele era 100% homem, 100% Deus. Agora na terra, o que foi feito? Ele se tornou homem e viveu como homem, sem as prerrogativas divinas. Ele não usou de sua prerrogativa divina, ele se comportou como um homem, mostrando para nós que nós também, como homens, cheios do Espírito Santo, como ele era, podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. E é claro, ele diz ainda maiores por causa do tempo que nós temos para fazermos as obras de Deus na terra. Então, quando o mundo foi criado, Jesus já existia, ele é Deus mesmo. Não passou a ser Deus de repente. Deus não criou Jesus, inventou Jesus de repente, vai nascer Jesus como Deus. Não, ele é Deus. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Todas as coisas subsistem através dele, porque o poder para manter tudo funcionando é de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, então, controla todas as coisas para que continue funcionando. Se Jesus deixasse de controlar um segundo só, se acabava tudo, a terra, tudo, os astros, tudo, o universo inteiro se desmanchava. Então, se Deus é ao mesmo tempo Pai, é Filho, é Espírito Santo, então ele não seria Pai se não houvesse Jesus. Então Deus não seria Pai se não houvesse o Filho, Jesus. Tópico 2, significado. O significado do termo Filho nas Escrituras é amplo e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. João 14, 8 e 9. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade. E os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. João 5, 17 e 18. O mestre diz: eu e o Pai somos um. João 10, 30. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser Filho de Deus. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou Filho de Deus? João 10, 36. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Então lá em João 5, Jesus se declara então Filho de Deus, chama Deus de Pai. Ele então se declara como Deus. E aqui em João 10, ele diz bem claro, olha aí, eu e o Pai somos um. Então os judeus, eles consideravam isso uma blasfêmia, ficavam zangados por causa disso que Jesus falava. Mas Jesus se declarou claramente Filho de Deus e ao mesmo tempo se declarou Deus. Aqui ele está falando como filho, mas dizendo que é Deus. Não é apenas como homem, Filho de Deus, mas aqui ele está declarando divinamente como Deus. Então, algumas seitas declaram que Jesus apenas era um filho de Deus. Não era Deus, era apenas filho de Deus,
assim como nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador,